Fala galera do Mundo na Bola, Flamengo e Fluminense deram um passo enorme para vencer a licitação para a operação do Maracanã nos próximos 20 anos. Foram abertas as propostas técnicas e já foram pontuadas. Nós vamos falar sobre os detalhes dessa pontuação, por que Flamengo e Fluminense estão muito próximos de vencer, nós vamos falar sobre o real interesse do Vasco da Gama em operar o Maracanã e nós vamos comentar se há de fato alguma razão para Flamengo e Fluminense comemorarem o fato de estarem praticamente garantidos como operadores do Maracanã nos próximos 20 anos. Você que está chegando agora, deixe seu like. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação para ser informado de todos os vídeos que nós vamos lançar aqui no canal. O seu like ajuda na recomendação do seu vídeo. A sua inscrição aumenta definitivamente a visibilidade do canal. Nós vamos soltar a nossa vinheta de abertura e a gente vai entrar nos detalhes por que Flamengo e Fluminense estão muito perto de operar o Maracanã. Bom, é o seguinte, Flamengo e Fluminense, Vasco e Walter Torre, em suas propostas técnicas, o que são as propostas técnicas, antes de a gente entrar nos detalhes? Há duas fases nesse processo de licitação. O primeiro é a fase técnica. A fase técnica refere-se a como esses operadores vão utilizar o estádio. Isso refere-se também ao número mínimo de jogos. O edital de licitação exigia, para que a pontuação máxima fosse atingida, um critério muito importante, que é o número de jogos mínimos. E aí se estabelecia que para a nota total, a pontuação máxima, era preciso que houvesse pelo menos 70 jogos no estádio. Tanto Flamengo e Fluminense quanto o Vasco e W Torre, em suas propostas técnicas, apresentaram mais de 70 jogos. A outra parte dessa licitação é a parte financeira. Quer dizer o quê? Quanto que o consórcio vai pagar anualmente para o Estado para operar, para utilizar aquele equipamento. Bom, a questão é a seguinte, a parte técnica, ou seja, a quantidade de jogos, de operação do complexo Maracanã, que inclui o Maracanãzinho, refere-se a 60% do peso dessa licitação. E a parte financeira apenas 40%. Bom, agora vamos à questão técnica. Por que Flamengo e Fluminense estão muito perto de vencer essa licitação? Bom, porque Flamengo e Fluminense obtiveram uma pontuação muito mais alta do que o Vasco da Gama. Por que Flamengo e Fluminense eles obtiveram uma pontuação mais alta? Bom, eles obtiveram essa pontuação mais alta porque a comissão que analisa as propostas técnicas não aceitou alguns jogos que o Vasco da Gama colocou em sua proposta. Em sua proposta, o Vasco tinha colocado jogos de Santos e de Brusque, Santos de São Paulo e Brusque de Santa Catarina. Nessa situação, o Vasco conseguiu chegar a 70 jogos. A questão é a seguinte, aí vai uma crítica ao edital, que é uma crítica inclusive pertinente, uma reclamação que o Vasco faz e tem razão. Esse edital foi construído e desenhado para um consórcio com 2 times. É muito pouco provável, ou seria muito pouco provável, que uma agremiação sozinha conseguisse organizar, e provar que teria 70 jogos no estádio. Como é que o Vasco ia fazer isso? Trazendo um outro clube. Na cidade do Rio de Janeiro, nenhum outro clube, seria capaz de gerar, por exemplo, 30 jogos no estádio. O Botafogo já tem o seu próprio estádio, os dois outros clubes, Flamengo e Fluminense, estão do outro lado da mesa. Então, o Vasco teve que ser criativo. Havia chance, sim, da comissão aceitar a proposta do Vasco da Gama, incluindo Vasco e Santa Catarina. Seria uma atrocidade, né? Uma aberração. Bom, e o que aconteceu? Qual foi o resultado? Tá? O consórcio Flamengo-Fluminense obteve 117 pontos no critério técnico, contra 81 do Vasco e W Torre. A gente precisa entender o seguinte, o que aconteceu? A comissão de licitação considerou que os jogos apresentados por Vasco e W Torre, de Santos com 35 jogos e Brusque 5 jogos, feriam o edital, citou até mesmo o Regulamento Geral de Competições da CBF. O Vasco ainda não se manifestou, mas é provável e possível até que ele volte à justiça e tente a impugnação desse... Há um período de impugnação desse resultado. Bom, o consórcio Flamengo e Fluminense obteve 117 pontos porque obteve muitos pontos em vários critérios técnicos. Os critérios técnicos também incluíam, por exemplo, o uso do Maracanãzinho. O consórcio Maracanã para Todos, do Vasco e da W Torre, obteve apenas 81 pontos, porque no critério mais importante, o número de jogos, o Vasco perdeu muitos pontos. Bom,
Desculpa, e a Arena 360, aquela que opera o Mané Garrincha, obteve apenas 54 pontos. Bom, considerando que a parte técnica é 60% desse edital, a única chance de verdade que o Vasco tem de vencer essa licitação é que se houver alguma impugnação na justiça. Na pontuação, é praticamente impossível que o Vasco obtenha ganhe essa licitação. Praticamente impossível. Agora, uma coisa importante que a gente precisa pontuar e discutir antes que nós vamos receber aqui uma saraivada de comentários de vascaínos, obviamente, mas é uma coisa importante pra gente pontuar. Por que o Vasco tem interesse de operar o Maracanã? Não é para gerar um Maracanã para todos, isso é uma grande bobagem. É porque será muito lucrativo, particularmente na situação do Vasco da Gama, que tem o seu próprio estádio. Ou seja, o Vasco da Gama conseguiria organizar um calendário de eventos muito rico, possibilitando jogar em São Januário ou no Maracanã de acordo com esse calendário de eventos, shows e etc. Então, o Vasco obteria uma situação muito confortável do ponto de vista de receitas secundárias ao futebol. E é preciso lembrar que a 777, a controladora da SAF, é uma empresa de mídia também, e a Walter Torre tem uma empresa de promoção de eventos, essa que opera os eventos no Allianz Parque do Palmeiras. Ou seja, seria uma combinação perfeita, um clube grande, com 2 estádios, com 2 parceiros, um parceiro na área de mídia, que é o seu controlador, e um outro parceiro na área de shows e promoções, que é a Walter Torre, que faz isso com muito sucesso, inclusive no Allianz Parque. Seria uma situação perfeita. Seria uma situação que o Palmeiras, por exemplo, não tinha, tem agora com a operação da Arena Barueri. Antes o Palmeiras não tinha. O Vasco já larga com essa situação. E além disso, o Vasco teria certeza, enquanto o Flamengo não tivesse seu próprio estádio, que Flamengo e Fluminense também jogariam no Maracanã. Seria a situação financeiramente perfeita. Essa história de Maracanã para todos é simplesmente um slogan publicitário. Bom, dito isso, é preciso pontuar o seguinte: há razão para Flamengo e Fluminense comemorar? Eu não vejo. A operação do Maracanã será uma operação rentável, mas não tão rentável quanto, por exemplo, o Vasco teria se o Vasco tivesse ganho ou ganhasse essa licitação com o seu próprio estádio, já que teria agenda de shows. O Flamengo e o Fluminense vão de fato ocupar o estádio o ano inteiro, sobrando muito pouco espaço para outros eventos. Outros eventos referem-se a shows e etc. E isso gera uma receita gigantesca. O Flamengo e o Fluminense operando o Maracanã fica praticamente impossível, porque de fato eles vão jogar mais de 70 jogos. Além disso, o edital vai permitir ao Vasco da Gama fazer alguns jogos, não todos, não muitos, no Maracanã, já que será ocupado prioritariamente por Flamengo e Fluminense. Mas o Vasco da Gama, e tanto o Botafogo também, tem direito a jogar no Maracanã porque o edital permite que eles assim o façam. Isso vai gerar uma situação de desconforto, problemas com datas, como nós vimos acontecendo o Vasco entrando na justiça para jogar no Maracanã. A operação do Maracanã atualmente é uma operação lucrativa, mas com Flamengo e Fluminense operando por 20 anos, o custo de operação deve cair, contratos mais longos e etc. Ou seja, o estádio vai se tornar um pouco mais rentável, mas haverá o problema de ter que ceder o estádio para terceiros, como o Vasco da Gama. Isso vai gerar uma situação, por exemplo, de ser impossível manter uma grama de qualidade no estádio. Bom, a razão para comemorar? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu vejo a operação do Maracanã como uma situação melhor do que era anteriormente com os termos provisórios, mas ainda assim não acho que seja uma situação boa. Não acho que a divisão entre Flamengo e Fluminense seja satisfatória do ponto de vista esportivo, já que mesmo apenas Flamengo e Fluminense jogando gera problema com o gramado. Além disso, há uma série de outros problemas. Apesar do custo operacional do estádio diminuir numa operação de 20 anos, ainda assim será um estádio muito caro. Espero, do ponto de vista do Flamengo, que a operação do Maracanã, junto com o Fluminense, permita ou dê ao Flamengo mais tempo de correr atrás da sua própria casa, né, do seu próprio estádio. Que esse período inicial, onde o Flamengo operará o Maracanã com o Fluminense, seja um período simplesmente para procurar um novo terreno ou comprar o terreno do gasômetro, por exemplo, e desenvolver o seu próprio estádio. O Flamengo agora vai ter tempo, é muito pouco provável que o Vasco da Gama consiga reverter, tanto judicialmente, tanto quanto da parte financeira, a questão desse edital de licitação do Maracanã. Ficou muito claro que esse edital de licitação foi construído e desenhado para um consórcio com 2 times, e isso é uma razão para o
Vasco comemorar. Uma outra razão que não garante a comemoração de Flamengo e Fluminense são os outros pontos relacionados ao estádio. Por exemplo, o estádio deverá ser cedido ao Estado por 6 datas anuais para eventos e shows, ou seja, o Estado poderá utilizar o estádio em 6 datas no ano. Haverá uma comissão de gestão do estádio, e essa comissão de gestão será composta por 2 membros do Estado e 1 membro do consórcio. E essa comissão de gestão determinará o calendário do estádio, podendo, por exemplo, haver um show no período crucial, esportivamente falando, por exemplo, no mês de outubro, semifinais de Libertadores, Copa do Brasil, parte final do Campeonato Brasileiro. Pode ser que o estádio não esteja liberado. Além disso, o Estado tem direito de vetar o nome dessa pessoa nesse comitê de gestão. Além disso, além desse problema, tem o problema da cessão do estádio para qualquer outra agremiação que queira jogar, que já, como nós já falamos anteriormente, e também a grande mamata que é o número de camarotes cedidos ao Estado, com serviço de buffet, vagas, ingressos. Uma grande, grande mamata. A razão para comemorar? Talvez haja algumas, mas não será uma grande comemoração, uma grande celebração. O edital é um lixo, é um lixo. O Vasco tem razão de reclamar do edital. E Flamengo e Fluminense, quando vencerem essa licitação oficialmente, terão muitos problemas para operar o estádio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, antes da gente sair, tá aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Grande abraço, a gente se vê aqui no Mundo da Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar